1984 seria uma história de ficção se passando num futuro bem distante? Ou seria um manual de instruções para algumas pessoas? Quer saber? Vem comigo. Olá pessoal, eu sou mais um cara na internet, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos comentar um pouquinho sobre o livro 1984. Acho que muita gente já ouviu falar, pelo menos nos conceitos criados nesse livro. Temos o Big Brother, Grande Irmão, e algumas coisas aí que têm aparecido, principalmente na política. Bom, esse livro foi escrito pelo George Orwell, que na verdade é um pseudônimo. O nome dele verdadeiro é Eric Arthur Blair. Ele nasceu em 1903, bem no comecinho do século XX. Nasceu numa colônia na Índia, uma colônia britânica. Ele era um inglês. Era escritor, jornalista, escrevia alguns artigos políticos, alguns ensaios políticos. E ele ficou famoso pelas as críticas que ele fazia ao stalinismo na época. Ele era absolutamente contra o stalinismo, o totalitarismo, embora fosse assumidamente um comunista marxista, socialista. Vocês forem pesquisar na internet, vocês vão encontrar alguns artigos que ele escreveu defendendo que ele era socialista, mas sempre criticou o totalitarismo stalinista da União Soviética. Isso fica muito evidente nas suas obras, principalmente na Revolução dos Bichos, que também é outro livro que talvez eu traga aqui no canal, falando um pouco sobre. E também em 1984, que acho que é a sua principal obra, mais conhecida. Bom, 1984 trata-se de uma distopia. Que vem a ser uma distopia? Distopia é o oposto de utopia. E o que é utopia? Utopia é aquele mundo perfeito, um mundo que funciona, aquele mundo quase que inalcançável, né? E a distopia é justamente o oposto. É o mundo destruído, aquele mundo que não deu certo. E 1984 é uma distopia. Inclusive, utopia é um conceito criado pelo Thomas More. Eu vou até deixar a capa do livro dele aí, que chama-se Utopia. A partir desse livro que as pessoas começaram a utilizar esse termo de utopia, né, para esses mundos perfeitos. Bom, aqui no livro temos o seguinte cenário: o mundo ele é praticamente dividido em três grandes potências. Aí temos a Oceânia, aí tem a Eurásia e tem a Lestásia. E na Oceânia é onde vive o Winston, que é o protagonista do livro. O Winston, ele é um funcionário público. E nesse mundo, e aqui é interessante porque sempre quando as pessoas vão se referir ao governo, ao Estado, eles falam partido. Então o partido, Estado ou o ditador, que no caso é o Big Brother, o Grande Irmão, é como se fosse uma coisa só, é uma força só no poder. Tanto é que não tem outros partidos, só tem o partido único. Assim como é na China, Partido Comunista Chinês, né? Aqui, os fornecimentos dos bens, dos serviços, é tudo fornecido pelo Estado. O Estado ele controla praticamente tudo. Todos os aspectos da vida da pessoa, o Estado está presente, seja na educação, na segurança, no fornecimento de bens, todos os serviços, tudo é o Estado que fornece, tudo é o Estado que controla, todos os ramos da vida das pessoas. E conforme a gente vai lendo o livro, vai se deparando com essas situações, chega a ser meio agonizante. Tem umas partes do livro lá que você fica meio receoso na hora de ler, né? E o Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade, que, por sinal, é responsável por falsificar, por criar mentiras, criar narrativas. Como é que funciona? Ele trabalha no departamento onde ele altera as notícias dos jornais passados. Só tem um jornal em circulação que é fornecido pelo Estado, né? É o Times. Ele trabalha lá no departamento, recebe uma ordem que ele não sabe de onde vem, para adulterar alguma notícia. Por exemplo, foi uma previsão do partido que aconteceu alguma coisa e não aconteceu.
Aí ele vai lá, ele é responsável por fazer aquela alteração do jornal como se o partido fosse infalível, tivesse previsto tudo o que aconteceu, tivesse tudo acontecido de acordo com a vontade do partido. Nesse departamento, aliás, nesse Ministério da Verdade, responsável por cuidar das mentiras, né? Lá tinha tudo, alteração de jornais, revistas, livros eram editados novamente, os livros eram modificados, as obras de arte, filmes, cinemas, tudo era modificado de acordo com a vontade do partido. O Wilson acaba que, em determinado momento, ele acaba se questionando sobre a vida dele, né? Que ele fazia essas coisas, essas modificações, aí ele passou a tentar lembrar de algumas coisas que ele não lembrava mais. De tanto modificar o passado, acabou que o passado passou a não existir. Eles também criaram um novo idioma, uma nova linguagem, a chamada nova língua. Com certeza vocês já ouviram falar aí nos noticiários dessa expressão nova língua. Saiu algumas matérias, lembra do despiora, desbom, essas coisas assim? Então, é um conceito criado nesse livro, a nova língua, que se trata do seguinte: você controlar o que as pessoas falam, controlar o idioma. Com isso você acaba manipulando o que as pessoas pensam. Por quê? Porque você vai restringindo as palavras, você vai adulterando as palavras, excluindo algumas que não podem falar. Então acaba, de certa forma, você acaba restringindo também o pensamento. Porque as pessoas vão... Como é que elas vão se expressar se não vai mais existir algumas palavras que expliquem o que elas estão pensando? Então, de certa forma, modificando a linguagem, acabaram também, de certa forma, manipulando o pensamento das pessoas. E com isso já dá para perceber mais ou menos como é que era o estado totalitário desse mundo, né, criado pelo George Orwell. Sem contar que nesse universo existe as chamadas teletelas, que são dispositivos que ficavam nas casas das pessoas, principalmente aos funcionários do partido, os funcionários públicos, que era uma espécie de televisão, ao mesmo tempo servia para mostrar propagandas do partido, do Estado, e ao mesmo tempo servia para filmar e observar as pessoas, o cotidiano das pessoas. Então todo mundo tinha uma teletela em casa, e a pessoa nunca sabia qual era o momento que ela estava sendo vigiada, qual não está. Então as pessoas, a gente vê no caso através do protagonista, do Wilson, que a todo momento as pessoas viviam numa espécie de autocensura, porque elas não sabiam, não tinham como saber qual o momento que elas estavam sendo vigiadas. Sem contar também que tinha a polícia do pensamento. Você não poderia pensar e agir conforme o jeito que você quer. Você tem que agir, você tem que pensar, você tem que dizer o que o partido quer. Então as pessoas acabavam sendo denunciadas para essa polícia do pensamento. Como é que essa polícia do pensamento agia? Elas viam através da teletela. As expressões faciais das pessoas denunciavam muitas vezes o que elas estavam pensando. E por isso que o Wilson, o protagonista do livro, ele a todo momento que ele está no trabalho, ele tem uma expressão praticamente única, uma espécie de robô. Então ele só relaxa um pouco quando ele está longe do trabalho ou quando ele está fora do alcance das teletelas. E muitas vezes o Wilson ele acaba se perguntando qual seria o momento que ele seria preso, que ele seria pego. Porque evidentemente as pessoas, os amigos que ele conhecia sempre em algum momento, em algum determinado momento eram presas. Quando elas eram presas, simplesmente as pessoas sumiam, ninguém mais ouvia falar. Era como se as pessoas nunca existiram. Por quê? Porque todo o trajeto dela, todos os registros dela eram apagados lá no Ministério da Verdade. Então a pessoa realmente, de fato, nunca existiu. O Wilson acaba ele se questionando, né? Fica nessa ansiedade, todo momento fica na expectativa de quando que ele vai ser preso, quando que vão pegar ele. Em algum determinado momento era até desejável que pegassem logo ele, porque de repente ser preso seria melhor do que ficar nessa expectativa de quando que vão me pegar, quando que eu vou ser preso. E acaba que essa balança, às vezes, ser preso era melhor. Bom, pessoal, eu não quero dar spoilers aqui da história do livro, quero que vocês leiam. Fica aqui minha recomendação, que é bastante interessante esse livro. Você acaba fazendo
em paralelo com as coisas que têm acontecido, né, no Brasil, principalmente aqui, né, sobre criar uma nova língua, restringir algumas palavras, reescrever o passado, alterar notícias. Vocês estão ligados, vocês sabem disso, né? Bom, pessoal, fica aqui o meu agradecimento. Se esse vídeo veio acrescentar alguma coisa para você, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like para fortalecer aí e fazer esse canal crescer. Vou tentar melhorar aqui a forma de fazer o vídeo, que eu não estou começando agora, mas meu propósito aqui é acrescentar mais conhecimento à vida de vocês e trazer alguns assuntos que sejam mais difíceis assim para a maioria das pessoas, trazer de uma forma mais simples, que a gente possa entender como é que funcionam as coisas na vida, no Brasil, na política, seja de qualquer área aí. Fica meu agradecimento aqui e até o próximo vídeo.